Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Neste vídeo nós iremos estudar a chamada Teodiceia Shaiva, que é uma teodiceia dentro ali do hinduísmo. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações e considere se tornar membro para acompanhar vídeos exclusivos. A tradição Shaiva ou Shaivismo é uma tradição dentro do hinduísmo. Quando a gente fala em hinduísmo, a gente está empregando um termo guarda-chuva para descrever várias tradições religiosas na Índia. Não existe um movimento unificado chamado hinduísmo, Na verdade, quando a gente fala hinduísmo, nós estamos falando de várias tradições diferentes na Índia. Outra coisa importante também da gente pensar, que existe o mito de que o hinduísmo seria uma religião politeísta. Isso não é verdade, As diferentes divindades no hinduísmo são manifestações ou representações de um mesmo Deus. E uma dessas representações é de Shiva. Shiva é que representa a dissolução do cosmos. Essa dissolução ou destruição não deve ser entendida de maneira negativa. Uma analogia para a gente entender essa ideia de dissolução é a do oceano. Então vamos pensar o seguinte: quando a gente pensa nas águas do oceano, existem várias águas, existem muitas águas no oceano, só que é uma unidade, A gente olha para o oceano, é uma coisa só. Mas aí acontece o fenômeno de evaporação. Então, desse oceano brotam gotículas de água que evaporam e formam as nuvens no céu. E essas nuvens precipitam-se, formando a chuva. Quando a chuva acontece, as diferentes gotas de água voltam, se dissolvem no oceano. Então, se a gente pensar o movimento da criação, é parecido com isso. Eu estou empregando o termo criação, mas nem todas as tradições dentro da tradição Shaiva vão falar de criação. Mas, por exemplo, Sankhya não fala exatamente de criação, mas o que é importante da gente entender é que as diferentes gotas de chuva podem representar a realidade, a multiplicidade da realidade. Vamos pensar que cada gota representa uma árvore, um ser humano, um planeta, uma estrela, uma galáxia, sei lá. Tudo que é múltiplo são essas gotas. Mas todas essas gotas são, digamos assim, originadas no mesmo oceano e são partes desse mesmo oceano. E as gotas, o que elas vão fazer? Elas brotam do oceano, mas elas voltam para o oceano. E quando a chuva cai, as gotas se dissolvem no oceano. Então, a metáfora nos ajuda a entender em que sentido, a gente fala de Shiva como essa dissolução. É como se todo o cosmos, toda a multiplicidade de coisas em algum momento se dissolvesse no oceano. Mas se dissolve no oceano justamente para poder evaporar de novo, formar novos mundos, novas chuvas. Então, na verdade, essa dissolução é uma dissolução fértil, é uma dissolução criativa. As gotas se dissolvem no oceano justamente para que possam de novo brotar dele, formando as chuvas. Então vamos pensar que o oceano é Deus, é a consciência divina. E essa consciência se multiplica em diferentes gotas, formando a realidade múltipla. E essas gotas, em algum momento, elas vão novamente se dissolver no oceano para que possam dele novamente brotar. Então Shiva representa esse momento de dissolução das coisas no oceano divino. Mas aí qualquer perspectiva assim precisa lidar com um problema do sofrimento, Se existe um Deus que é todo poderoso, todo bondoso e todo conhecedor, por que existe sofrimento? Se tudo brota do oceano divino, Deus é todo bom, por que há sofrimento na realidade? Mas é importante também da gente dizer que o problema do sofrimento, embora tenha sido formulado como um problema contra o teísmo, ele é um problema que toda perspectiva que vê a vida como significativa precisa enfrentar. Então, o Danilo Lima, por exemplo, escreve assim: qualquer perspectiva de vida em que a vida não pareça completamente desvestida de qualquer sentido, precisa lidar com o problema do sofrimento. Então, qualquer perspectiva de vida em que a vida não pareça completamente destituída de qualquer sentido, precisa lidar com o problema do sofrimento. Se você pensa que a vida tem sentido, se você pensa que a vida é significativa, então você tem que lidar com o problema do sofrimento. Se você é budista,
Mesmo não acreditando em Deus e você acredita que a vida tem sentido, então o sofrimento vai ser um problema na sua perspectiva. Se você acredita, se você é um existencialista, sei lá, que acredita que a vida é significativa, você vai ter que lidar com esse problema do sofrimento. Se você é da ética e acredita que a vida vale a pena ser vivida, que a vida importa, você tem que lidar com o problema do sofrimento. Então a gente pode pensar em um problema do sofrimento mais amplo e mais estrito. Quando a gente está falando do problema do sofrimento de maneira estrita, que é o problema clássico do mal, ele se aplica somente ao teísmo, somente a uma perspectiva que tem um Deus todo-poderoso, todo-bondoso e todo-conhecedor. Nessa formulação, o problema do sofrimento é uma tentativa de mostrar um problema entre o teísmo e a existência de sofrimento. Por outro lado, se a gente fala do problema do sofrimento de maneira mais ampla, o problema do sofrimento é um problema para qualquer perspectiva que vê a vida como significativa. Nós vamos pensar aqui como na tradição Shaiva, esse problema é lidado por meio de uma teodiceia. O que é uma teodiceia? Uma teodiceia é uma narrativa que tenta dar conta do sofrimento, do porquê existe sofrimento. Uma teodiceia não tem o objetivo de dar uma explicação cabal e definitiva do porquê existe sofrimento. Uma teodiceia busca fornecer um quadro interpretativo, uma narrativa que nos ajude a entender, pelo menos em parte, o propósito, o sentido do sofrimento. Quando a gente pensa na tradição Shaiva, nós podemos pensar tanto em correntes que têm uma perspectiva mais dualista e tanto correntes que têm uma perspectiva não dualista. Então, se a gente pensa, por exemplo, no Shaivismo de Kashmir, ali nós temos uma perspectiva não dualista. Mas se a gente pensa em outras correntes, eu acho que o Siddhanta tem uma perspectiva mais dualista. Mas essas duas perspectivas podem ser vistas de maneira complementar como estágios diferentes de compreensão, como uma escadinha, e eu vou explicar isso também. Mas para a gente entender isso de dualismo e não dualismo, nós podemos pensar nessa relação, por exemplo, no Sankhya, entre Purusha e Prakriti. Quando a gente pensa Purusha é a essência divina, a consciência divina, e Prakriti é tudo aquilo que é objeto, que é transitivo. Uma analogia para vocês entenderem isso, o espelho. Vamos pensar que a realidade ela é refletida no espelho. O espelho reflete. Pense, uma maneira de analogia bem legal de a gente pensar isso. Olha o mundo ao seu redor. Pense o mundo como uma tela, onde todas as coisas estão acontecendo. Tudo o que acontece nessa tela, digamos assim, é Prakriti. A gente vai traduzir por natureza. Mas a palavra natureza aqui não é só natureza no sentido da natureza material. É tudo aquilo que é objeto desse espelho, tudo aquilo que é reflexo, refletido no espelho. Então, quando você olha ao seu redor, tudo que você experimenta, os pensamentos, os sentimentos, os objetos, tudo isso pertence ao âmbito do Prakriti. E o próprio espelho é Purusha, que é a consciência divina. A gente pode pensar outra analogia, que é a analogia do teatro. Então, por exemplo, se tem um teatro, existe uma pessoa que está testemunhando o teatro, e existem várias coisas acontecendo no palco do teatro. Tudo que se desenrola no palco do teatro, desde do Big Bang, a formação dos planetas, o surgimento dos animais, a história da sua vida, o mundo ao seu redor, as árvores que você vê, tudo isso pertence ao âmbito do Prakriti. E a consciência, que é a testemunha de fundo disso tudo, que assiste o teatro da vida, é Purusha. Então, quando a gente pensa de maneira mais unida Purusha e Prakriti, como uma coisa só, a gente se aproxima de perspectivas não dualistas, que vai mostrar que essa distinção não é tão rígida assim. E uma perspectiva que deixa bem clara a distinção entre a consciência divina e aquilo que se desenrola no campo dessa consciência, a multiplicidade de coisas, a gente vai ter uma perspectiva que aqui destaca a distinção dualista, aqui destaca a unidade não dualista. Outras analogias da gota e do oceano. Então a gente pensa a gota como bem diferente do oceano, ou bem distinta do oceano, nós estamos numa perspectiva mais dualista. E se a gente pensar a gota como uma parte do oceano, nós estamos numa perspectiva mais não dualista. Outra coisa importante também, é que essas distinções, como eu disse, por mais que tenham tradições diferentes,
as tradições que são mais dualistas ou não dualistas, elas podem ser vistas como estágios de compreensão. Então, se você entende uma visão não dualista como o foco, você pode pensar que o dualismo é parte do processo da escadinha para você chegar no não dualismo. Então, no hinduísmo, a gente pode pensar que a nossa compreensão da realidade, ela se funciona em escadas. A gente começa achando que o mundo que a gente vê, com toda a sua multiplicidade, é a própria realidade. Mas depois a gente descobre que o mundo como a gente vê e toda essa realidade múltipla é criação de um único Deus. Depois a gente vê que, na verdade, todas essas multiplicidades é o próprio Deus se manifestando e que não houve criação nenhuma, que tudo é Deus, que não houve originação nenhuma. Então a gente pode pensar que essas compreensões vão em termos de uma escadinha. E quando a gente pensa isso, quando a gente está lidando com o problema do sofrimento, nós podemos pensar em cada degrau da escada, que compreensão do sofrimento a gente vai tendo à medida que a gente sobe o degrau da escada. Então, se eu olho para o mundo ao meu redor e penso que a multiplicidade de coisas que eu estou vendo tem uma existência própria, eu olho, por exemplo, para o que aconteceu na Alemanha, a trágica questão que aconteceu na Alemanha, né? Você sabe do que eu estou falando, eu vou evitar a palavra para não ter bloqueio ou censura do YouTube, mas aconteceu aquela tragédia na década de 30, né, na Alemanha, daquele bigodudo, e muitas pessoas morreram em campos de concentração. E todo esse sofrimento, se eu tomo eles como tudo isso que aconteceu como uma realidade absoluta em si mesma, eu vou ter uma compreensão do sofrimento muito pesada. Mas se eu subo um degrau da escada e eu começo a pensar toda a multiplicidade de coisas, é uma manifestação do próprio Deus. Na verdade, toda gota de sofrimento é só uma parte do oceano divino. E aí eu vou tendo uma compreensão maior. Se eu olho para a realidade e penso que, na verdade, aquilo lá não é real, que aquilo lá é real, mas não é, digamos assim, não é a essência mesma da realidade, mas é como a realidade aparece para mim, eu vou ter uma outra compreensão desse fenômeno. Então, na medida em que eu subo os degraus da escada, eu vou tendo outras compreensões. Eu vou falar aqui a compreensão verbalmente, mas uma coisa que é importante no hinduísmo é que, na verdade, você só vai atingir essas compreensões dos níveis superiores a partir da vivência, a partir da experiência. Então, o que eu vou falar aqui pode não fazer sentido, porque você ainda precisa... Eu também preciso, porque eu não sou hindu, né? Não sigo a tradição hindu, mas se eu quiser compreender de verdade o que eu vou falar aqui teoricamente, eu precisava vivenciar isso por meio de uma meditação, mas eu vou falar só do ponto de vista teórico o que pessoas que são hinduístas, né, disseram sobre isso, para a gente entender um pouco da questão do sofrimento. Então, a gente pode pensar que abordagens mais dualistas pensam o sofrimento a partir do ponto de vista finito. E abordagens não dualistas vão pensar o sofrimento do ponto de vista divino. E aí, por exemplo, no Sankhya, que é uma tradição dentro do hinduísmo, os seres conscientes são considerados eternos e incriados. A consciência, ela não se cria. A consciência, ela é eterna, ela é incriada. Então, vamos pensar que as diferentes formas de vida são, na verdade, formas que a consciência ganha para existir. São gotas do oceano. As gotas do oceano sempre existiram com o oceano. Mas as gotas do oceano podem ganhar certa forma para interagir com outras gotas, digamos assim, em formas de seres vivos com consciência. Então, na verdade, para o Sankhya, a natureza ela se desdobra espontaneamente para que cada ser ciente possa ter uma vivência ou experiências na forma de um composto psicofísico, ao invés de estar sempre imerso em si mesmo. Então, ao invés das gotas permanecerem imersas no oceano, ou as gotas se formarem e permanecerem imersas em si mesmas, como núcleos fechados, para que as gotas se interajam entre si, elas ganham formas físicas. E essas formas físicas, os animais, as plantas, os seres humanos, elas podem interagir entre si. Então, eu, por exemplo, posso interagir com o meu namorado, mas nós dois somos gotas de um mesmo oceano. E nós só podemos interagir porque eu consigo aparecer para ele com um corpo físico. E ele aparece para mim com um corpo físico e nós percebemos essa distinção. Então, as gotas recebem formas físicas para que possam interagir com outras gotas. Mas quando eu me uno ao meu namorado, por exemplo, a união que acontece ali é a união entre duas gotas do oceano, entre duas porções da consciência divina, que podem se encontrar, que podem se unir, porque elas ganharam uma forma psicofísica. Então, qual que é o propósito, por exemplo, da evolução das espécies? A evolução, a origem das espécies, na verdade, é a origem de formas de vida e consciência em formas psicofísicas para que haja interação.
Nesse sentido, né, a evolução, ela é teleológica, ela tem um fim. Qual que é o fim da evolução? Constituir formas psicofísicas nas quais a consciência possa se manifestar e interagir consigo mesma ou com outras formas de si mesma. Mas é importante de pensar que essa teleologia da evolução não é um design inteligente. Não é como se Deus, já viu esse pessoal por exemplo, do cristianismo, existem algumas correntes chamadas de design inteligente, né? Como se Deus inteligentemente direcionou a criação das formas de vida. Aqui não é bem assim. Existe um telos na evolução. A evolução se direciona para o fim de produzir formas psicofísicas de vida consciente. Mas essa direção não deve ser pensada como se tivesse um Deus planejando tudo, né? Na verdade, existe um telos na própria natureza. E aí, nós podemos pensar aqui essa copresença entre ser senciente e a natureza. Nessa relação das gotas, né, nessa relação da consciência, nessa evolução das espécies, nesse desdobramento da natureza, necessariamente o sofrimento vai aparecer. Porque esses seres conscientes, eles vão ser capazes de 3 tipos de experiência, né? O sattva, que é o prazer, rajas, que é dor, e tamas, ou tamas, que é indiferença. Aqui eu não sei se eu pronunciei correto, eu não sei sânscrito, né? Mas aqui a gente tem 3 experiências conscientes, que os seres conscientes têm, desde a... Eu falei plantas, mas eu não sei se plantas são sencientes, né? Provavelmente não, mas se a gente for pegar os seres sencientes, a partir dos insetos, talvez, avacos, cachorros, eles têm experiências, né? A consciência experimenta em corpos psicofísicos experiências de prazer, dor e indiferença. E aí a gente pode pensar, né, tem um conceito, isso não responde ao problema do mal, mas tem um conceito importante dentro do hinduísmo, que é o conceito de karma. Né? As ações desses seres conscientes vão produzir efeitos, consequências. E essas consequências vão determinar o ambiente no qual esses seres habitam. Então, mundos são criados de acordo com o karma dos seres que neles habitam. Eu já expliquei também que karma aqui não é um sentido moralista. Né? Karma é simplesmente o fato de que nossas ações têm consequências. Então, por exemplo, né, se eu fumo a vida inteira, posso ter câncer de pulmão. Pode ser que não seja culpa minha ter câncer de pulmão. Pode ser que eu não fumei para ter câncer de pulmão. Pode ser que eu nem sabia que fumar dava câncer de pulmão. Mas se eu fumar a vida inteira, isso vai ter como consequência eu ter câncer de pulmão. Mas isso não necessariamente significa que eu sou culpado moralmente por ter câncer de pulmão. O karma é uma lei assim, as coisas que a gente faz têm efeitos positivos e negativos. O sofrimento é um deles, né? Mas o ambiente em que esses seres conscientes, esses seres com formas psicofísicas vão viver, vai ter a ver com os seus karmas. Outra questão também importante é que Shiva, né, que é o que é Deus, né? Que eu disse que Shiva é só uma imagem de Deus nesse aspecto de dissolução, né, das gotas no oceano. Mas Shiva, ele guia graciosamente o karma. Então, na tradição Shaiva, né? Porque tem tradições que vão ter diferentes concepções de karma. Não existe uma única concepção de karma no hinduísmo, né? Mas para a tradição shivaísta, ou shaiva, ou shaivista, né? A Shiva, ele guia graciosamente o karma dos seres sencientes, a fim de que seja um instrumento da realização de um fim. Qual que é o fim? Qual que é o fim, né? É a própria natureza real, a própria realização da natureza real de cada um deles. Então, na verdade, as diferentes formas de vida que brotam são formas da consciência divina se realizar em diferentes formas, em diferentes configurações. Então, se a gente pensa, o sofrimento faz parte desse processo. Percebe que, do ponto de vista finito, quando você está subindo a escadinha, né, se você for olhar do ponto de vista finito, um ponto de vista que ainda não vê uma identidade, uma unidade absoluta entre Deus e a criação, você vai ver que, na verdade, todas as múltiplas formas de vida estão ali realizando, né, a consciência divina nas suas diferentes maneiras. Então isso é bastante interessante. Isso aqui é do primeiro degrau da escada. Depois que você sobe os degraus um pouco mais, você vai para um ponto de vista divino. E aí vamos olhar do ponto de vista de Deus. Porque nós olhamos o sofrimento do ponto de vista das criaturas conscientes. Os seres conscientes, eles sofrem porque eles ganham formas psicofísicas e são criados de acordo com o karma, né? E são colocados em mundos de acordo com o karma que eles têm. E essas formas psicofísicas, para viverem, para interagirem entre si, elas vão experimentar
prazer, dor ou indiferença. E do ponto de vista de Deus, né? Deus, ele existe num completo deleite, né? No sânscrito a gente fala de Ananda. Aqui no Ocidente a gente costuma falar de beatitude divina, bem-aventurança divina. Só que no hinduísmo isso ganha um caráter bem mais interessante também por causa do conceito de lila. Então a gente tem a noção de que a bem-aventurança divina não é só que Deus está feliz o tempo inteiro, não é como que Deus estivesse num estado de plena beatitude. É que esse estado de beatitude é um estado de felicidade, mas uma felicidade dinâmica. É como uma dança, né? Você vai dançar, você fica feliz dançando. Você vai jogar um jogo no videogame, você fica feliz com aquele jogo. Você vai praticar um esporte, você fica feliz com aquilo. Então esse deleite de Deus, Ananda, é um deleite dinâmico. Deus está em dança, Deus está em celebração, Deus está em festa. E o que é a criação? É a dança de Deus. O que é a criação? É o jogo de Deus. O que é a criação? O que é o mundo, né? Se a gente não for usar o termo criação, mas o que é o mundo? O que é tudo que a gente vê? É a dança divina, é a dança cósmica. Então, esse deleite de Brahman, né? Brahman é outra maneira de falar de Deus, da consciência divina absoluta, é uma lila, é uma dança, é um jogo, é uma diversão. Só que nessa diversão, nessa dança, a consciência divina ganha formas específicas. Ela se manifesta através de consciências particulares. E essas consciências particulares, elas vão sempre experimentar uma certa insatisfação, porque elas vão participar da dança divina parcialmente, elas vão ser parte da dança divina. Então essa insatisfação da existência consiste no fato de que desejamos sempre a plenitude de Brahman. Então, na verdade, não existe sofrimento. O que existe é a aspiração existencial pela plenitude. Quando a gente fala que não existe sofrimento, o hinduísmo, a tradição Shaiva, não quer negar que o sofrimento seja real. Claro que o sofrimento é real, claro que as pessoas sofrem, claro que dói, claro que elas agonizam. Mas o ponto é que, do ponto de vista de Deus, esse sofrimento não é sofrimento. Do ponto de vista de Deus, esse sofrimento é o fato de que formas particulares da consciência divina se veem incompletas, porque elas não são a dança completa, elas são só parte da dança, e elas aspiram essa completude, e é isso que é o sofrimento. O sofrimento é o fato de que a vida é o desejo e a aspiração existencial pela plenitude. Nós somos como uma gota no oceano de Brahman, e nós sofremos porque nós queremos participar da completude desse oceano. Toda existência é uma grande dança de Ananda, permeando todos os modos finitos de prazer, dor e indiferença. E aí uma analogia que eu pensei, porque meu namorado, ele joga RP, GTA RP, E ele cria um personagem, ele cria histórias para o seu personagem, e o personagem dele, é uma criação dele. E ele interpreta esse personagem. E esse personagem, o jogo em si é uma diversão. O RP em si, para ele, é uma diversão. Mas o personagem dele pode passar por momentos de indiferença, dor e prazer, na interpretação. Igual no teatro também, Se você interpreta um personagem no teatro, esse personagem do seu teatro pode passar por momentos de dor, prazer ou indiferença. Na novela, também. Então, sei lá, meu namorado está interpretando o personagem dele no RP. Se esse personagem vai passar por momentos de felicidade, talvez ele, encontrou o amor da vida dele, ele vai participar de uma festa, ele ganhou um prêmio, ele atingiu algum grau superior de elevação. Esse personagem vai passar por momentos de felicidade. Se esse personagem, perdeu uma pessoa que ama, algum outro personagem morre no jogo, ele vai passar por sofrimento. E se esse personagem também passa por uma coisa que ele é indiferente, ele vai passar por um momento de indiferença. Mas quem está jogando, o meu namorado, não importa se é prazer, se é indiferença ou se é dor, para o meu namorado é diversão. Porque ele está só interpretando, o sofrimento não é real para o meu namorado. Nesse sentido, o sofrimento não é real para Deus. Deus está num roleplay. Uma analogia que a gente pode ajudar a entender isso é essa metáfora do roleplay. Só que aqui é como se Deus tivesse criado todo o cenário do jogo e Deus criou cada personagem, Deus criou o script de vida de cada personagem e Deus interpreta cada personagem.
Então você é um personagem do grande jogo de Deus. Né? Não é no sentido negativo, não é no sentido ruim, é no sentido uma metáfora para ajudar a gente a entender isso. Né? Outra analogia seria o esporte. Né? Quando você está praticando um esporte, sei lá, o futebol, você pode, sei lá, dar um chute na bola e doer o seu dedo. Mas quando você machuca o dedo ali, isso faz parte do jogo e o jogo como um todo é uma alegria para você. É um prazer, é uma atividade prazerosa para você. E quando a gente tem de ponto de vista divino, a gente pode perceber por que existe sofrimento. Tem uma fala, né? Acho que é uma monge budista que fala isso, que a dor a gente não escolhe, mas o sofrimento sim. Em que sentido? Dor, que eu vou sentir dor, não tem como eu impedir, né? Se eu ficar com dor de cabeça, eu não vou fazer, dor desaparece. Mas eu posso escolher não ficar sofrendo por aquilo. Quem tem toque, né, sabe como é essa experiência. Sei lá, se eu tenho um pensamento obsessivo, sei lá, eu tenho um pensamento que fala assim, você vai atropelar uma velhinha. Eu posso, aquilo vai doer eu ver esse pensamento na minha cabeça, mas se eu quiser alimentar aquele pensamento e ficar sofrendo por ele, é uma escolha minha, eu posso aprender a ignorar o pensamento. Então, o que eu vou falar aqui, do ponto de vista teórico, não é suficiente, você precisaria de experiências para entender esse ponto de vista divino. O que seria olhar para o sofrimento do ponto de vista divino? Seria como se você descobrisse agora que você é só um personagem de RP. E que, na verdade, o sofrimento que esse personagem passa não é real do ponto de vista divino. É só uma interpretação. Outra analogia interessante é a do sonho. Você é só um personagem num sonho de Deus. Outra analogia do esporte, você é um jogador dentro do jogo. Ou da dança, né? Você é uma parte da dança divina. Essas analogias, né, é para a gente entender que a gente sofre porque a gente se apega muito ao nosso personagem. É um apego ao ego. É como se eu achasse que o meu eu é a realidade última. Percebe a diferença? O que é sofrer pensando que você é tão real, que o seu eu é tão real, que esse sofrimento é tudo o que há? E o que é você sofrer sabendo que você é um personagem de um sonho? Sabendo que você é um personagem de um RP? Isso seria parecido com você descobrir agora que você está num sonho. E agora você vai sonhar de maneira lúcida. Então, quando se atinge esse grau de elevação, de compreensão, é como se você descobrisse que você está num sonho e agora você vai viver o sonho como um sonho lúcido. Ou é como se você descobrisse que você está num jogo de RP, que você é um personagem e você agora vai viver a vida da perspectiva de um personagem, sabendo que os sofrimentos deste mundo são os sofrimentos de um personagem. É claro que isso, do ponto de vista teórico, não resolve o problema do sofrimento. Por isso, essa compreensão não é teórica. Do ponto de vista teórico, você entender isso não vai mudar a sua perspectiva do sofrimento. Mas se você consegue praticar a meditação, o contato com o divino, talvez você consiga olhar a vida por essa outra perspectiva. Você precisaria expandir sua consciência. A gente tem, por exemplo, a ideia dos yogis. Os yogis são pessoas que teriam expandido sua consciência. Essa consciência expandida do yogi consiste em ver a si mesmo como a consciência imanente ao movimento do tempo, vendo a mutabilidade das coisas ocorrendo em si próprio. Você é só uma gota do oceano de Deus. Quando você descobre que você é uma parte do oceano, a perspectiva do sofrimento muda. Você teria uma compreensão mais expandida de consciência. Você perceberia como Deus está em você, como você está em Deus. E como o sofrimento é só uma parte da dança divina. Uma dança alegre, uma dança feliz, uma dança deleitosa. Então o sofrimento, não é que o hinduísmo vai falar que o sofrimento não é real. É claro que existe a realidade do sofrimento. Mas essa realidade não é uma realidade strong, não é uma realidade forte. Porque se você consegue mudar sua perspectiva, você vai descobrir que o sofrimento está muito mais ligado ao seu apego, ao seu ego, ao seu eu, ao seu personagem, do que a um dado objetivo do mundo. E isso é uma compreensão, que ajuda a gente a ver o sofrimento de um ponto de vista divino. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe seu like no vídeo.
Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Deixe seu comentário o que você acha dessa perspectiva. Compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. E até mais.